Bom dia. Eu quero cumprimentar o ilustre deputado Luiz Augusto Lara e, na pessoa dele, cumprimentar todas as autoridades e todos os amigos e amigas aqui presentes. É uma alegria muito grande estar de volta aqui no Rio Grande do Sul. Eu preparei uma apresentação abordando a questão da dívida pública. Mas como foi muito bem colocado pelo deputado Lara, os temas são interligados. Nós vamos tratar da despesa, da dívida pública. Mas o tema da receita do Estado, que aliás é o tema com o qual eu lidei em toda a minha vida profissional, como auditora da Receita Federal, ele é essencial. E eu estou muito feliz que hoje à tarde nós vamos ter a palestra do meu colega Dão Real, que com certeza vai abordar esse lado da arrecadação, das injustiças, porque nós temos no Brasil um modelo tributário aleijado. É um modelo, o sistema tributário, por excelência, deveria ser um modelo, um veículo para distribuir a renda, para cobrar exatamente de quem tem mais, para que os recursos cheguem ao Estado e o Estado, através das políticas públicas, promova a justiça fiscal e social. O que existe hoje é o inverso. Existem os tais benefícios para aqueles que deixam de contribuir, para os que possuem capacidade contributiva, deixam de contribuir, e os que menos têm são os que proporcionalmente mais pagam, porque mais de 60% da nossa carga tributária incide sobre o consumo de forma obscura, sem respeitar a capacidade contributiva. Então, esse modelo aleijado é razão para outra audiência pública, viu, deputado? Nós podemos nos aprofundar nesse sistema tributário, porque em todas as esferas, federal, estadual e municipal, nós precisamos enfrentar uma reforma tributária para instituir o imposto sobre grandes fortunas que existe na Constituição e nunca foi regulamentado. Tem um cálculo do nosso sindicato de auditores que, se cobrasse apenas 5% de grandes fortunas superiores a 50 milhões de reais. Então, não estamos falando daquela pessoa que tem uma casa, um sítio, 2 carros, não. Fortunas superiores a 50 milhões de reais. Daria uma arrecadação de 90 bilhões. Por quê? Porque apenas 0,5% da população economicamente ativa, 0,5% da população economicamente ativa detém 43% do patrimônio declarado à Receita Federal. Então, a concentração de renda no Brasil é brutal. Nós somos o país mais injusto do mundo nesse aspecto. Então, não vou me alongar mais nesse tema, mas parabéns ao deputado por pautar o tema, que realmente demanda um aprofundamento. E a maior injustiça se dá tanto nos tributos que aliviam para o andar de cima e oneram o andar de baixo, como nos benefícios fiscais. Bom, mas eu vou aprofundar hoje no tema que me foi pedido, a auditoria da dívida do Rio Grande do Sul. Auditoria com a União e com o sistema financeiro. O primeiro ponto, gente, eu vou começar fazendo uma abordagem sobre a dívida daqui do estado do Rio Grande do Sul. Qual é a origem da dívida dos estados? É uma origem comum. Na década de 70, todos os estados do país começaram a se endividar. Inicialmente, dívidas externas. Depois, essas dívidas externas foram transformadas em dívidas internas. E houve, inclusive, um incentivo para que estados emitissem títulos da dívida. O ato legal dizia que emitam títulos da dívida à conta e ordem do Tesouro Nacional. Tá? Houve um verdadeiro incentivo para a emissão de dívida interna
pelos estados. Mas lá na década de 70 e 80, a dívida era basicamente externa, autorizada por resoluções do Senado Federal. Nós pesquisamos todas as resoluções do Senado Federal, que autorizaram o endividamento externo para estados e municípios. E o que nós encontramos? A imensa maioria das resoluções sequer menciona quem era o agente credor. E grande parte delas sequer menciona onde seriam aplicados os recursos. Essa dívida externa sofreu todo aquele impacto da alta unilateral dos juros pelos bancos internacionais, um processo que afetou tanto a dívida federal como a dívida dos estados. E essa dívida externa majorada foi transformada em dívida interna. Os estados passaram a emitir títulos. Esses títulos eram vendidos com um deságio enorme, porque eles competiam com os títulos federais e aplicavam juros absurdos devido à política monetária aplicada na esfera federal, que automaticamente refletia nos entes federados. Pois bem, toda essa situação de majoração da dívida, de transformação de dívida externa e interna, ignorando o efeito da alta unilateral dos juros, ninguém questionou isso, e caberia esse questionamento. Tudo isso foi ignorado, inclusive ignorado o baixíssimo valor de mercado dos títulos estaduais. Tudo isso foi ignorado. E a Lei 9496 pegou toda essa dívida a 100% do valor de face e refinanciou, somando ainda por cima o passivo dos bancos estaduais que seriam privatizados. Aqui no Rio Grande do Sul, o Banrisul não foi privatizado, mas o passivo do Banrisul foi somado ao estoque da dívida do Estado e foi refinanciado pela 9496. A partir do dia do refinanciamento, atualização monetária mensal cumulativa pelo IGPDI,